Você já se pegou duvidando de si mesmo, questionando a própria memória, como se de repente aquilo que você viu ou sentiu não tivesse realmente acontecido? Já sentiu aquela angústia silenciosa quando alguém que você confia insiste em dizer: "Isso nunca aconteceu", ou então "Você está exagerando"? E aos poucos, sem perceber, começa a acreditar que talvez o problema seja mesmo você? Essa sensação é mais comum do que parece. Conheci uma pessoa que por meses viveu exatamente assim. Ela relatava que, em cada discussão, acabava pedindo desculpas, mesmo sem entender o que tinha feito de errado. Sentia-se sempre culpada, confusa e principalmente emocionalmente exausta, como se estivesse perdendo o controle da própria vida. E sabe qual foi a parte mais dolorosa? Ela sequer percebia que estava sendo manipulada, vítima de uma das formas mais sutis e destrutivas de abuso psicológico: o gaslighting. Mas afinal, o que é gaslighting? Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica extremamente sutil e perigosa, na qual uma pessoa, geralmente um narcisista ou manipulador, distorce a realidade, mente e nega fatos evidentes, fazendo com que a vítima passe a duvidar de sua própria memória, percepção e até mesmo de sua sanidade. Em outras palavras, quem pratica gaslighting tenta fazer com que você questione aquilo que viu, ouviu ou sentiu, até que você comece a acreditar que está exagerando, ficando confuso ou mesmo ficando louco. Essa tática mina sua autoconfiança e enfraquece sua autonomia emocional, deixando você mais vulnerável à manipulação. O termo gaslighting vem de uma peça teatral de 1938 chamada Gaslight, que mais tarde virou filme. Na história, um homem manipulava sua esposa, fazendo as luzes da casa, movidas a gás, oscilarem, e quando ela percebia, ele insistia que ela estava imaginando coisas, levando-a a duvidar da própria sanidade. Hoje o gaslighting é reconhecido como uma das formas mais insidiosas de abuso psicológico, especialmente presente em relacionamentos abusivos, familiares tóxicos e ambientes profissionais opressivos. Por isso, entender como ele funciona e como identificá-lo é essencial para proteger a sua saúde emocional e preservar a sua liberdade mental. Talvez você também esteja passando por algo semelhante, ou talvez conheça alguém que viva preso nesse ciclo silencioso. Por isso, neste vídeo, eu vou revelar as 6 táticas mais comuns que os narcisistas utilizam para manipular, confundir e enfraquecer você, sem que você perceba, fazendo você desacreditar da própria realidade. São estratégias friamente calculadas que deixam marcas profundas, mas que podem e devem ser reconhecidas e neutralizadas. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a refletir. Será que você está mesmo exagerando ou está sendo manipulado? Será que a sua memória está falhando ou alguém está plantando dúvidas nela? Essas são perguntas que podem transformar sua percepção e te ajudar a recuperar a clareza, a força e a autonomia emocional. E é justamente esse o propósito deste vídeo: abrir os seus olhos para que você nunca mais seja refém de manipulações invisíveis. Se este conteúdo fizer sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo, para não perder nenhum vídeo que possa fazer diferença na sua vida. Deixe também o seu like, porque isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, merecem se libertar dessas amarras e manipulações emocionais. E escreva nos comentários a seguinte frase: "Eu escolho enxergar a verdade e confiar na minha percepção." Essa frase dará legalidade ao seu subconsciente, exercendo um compromisso com a sua própria liberdade emocional. Vamos juntos nessa caminhada de conscientização e fortalecimento. Agora sim, vamos descobrir quais são essas 6 táticas de gaslighting que narcisistas usam, sem que você perceba.
Tática número 1. Negação contínua da realidade. Imagine a seguinte cena. Você viu, você ouviu, você sentiu, tem certeza absoluta do que aconteceu. Mas, ao confrontar a pessoa, ela simplesmente nega. Olha nos seus olhos e diz, com uma tranquilidade desconcertante, as seguintes frases: não foi isso que aconteceu. Você entendeu errado. Está inventando coisas. E nesse momento, uma dúvida sutil começa a se formar dentro de você. Será que de fato eu me enganei? Será que minha memória está me traindo? Esse é o poder destrutivo da negação contínua da realidade. A primeira e uma das mais perigosas táticas de gaslighting. O narcisista nega repetidamente fatos concretos, eventos que você presenciou, sentimentos que você expressou, e o faz de forma tão segura, tão fria, que aos poucos você começa a duvidar do seu próprio julgamento. Conheci o caso de uma mulher que durante anos ouviu do companheiro a mesma frase sempre que questionava atitudes dele. Você está ficando louca, isso nunca aconteceu. Ele dizia com frequência. Ela chegou ao ponto de se perguntar se, de fato, estava perdendo a sanidade. Isolou-se. Parou de compartilhar suas percepções com os outros. E quando percebia sinais de abuso, rapidamente os reprimia, acreditando que sua mente poderia estar, de certa forma, fabricando aquilo. Então eu te pergunto, quantas vezes você já duvidou de si mesmo porque alguém, com absoluta convicção, afirmou que o que você sentiu não era real? Quantas vezes silenciou com medo de parecer sensível demais ou paranoico? O mais perigoso nesta tática é justamente esse efeito corrosivo. Com o tempo, a pessoa perde a confiança em si mesma, torna-se dependente da visão do outro e cada vez mais vulnerável à manipulação. A negação contínua da realidade é construída sobre pequenas sementes de dúvida, plantadas todos os dias. E quando você menos percebe, está vivendo sob a versão da história que o narcisista quer que você acredite, e não sob a sua própria verdade. Por isso, é fundamental que você reconheça os seguintes sinais. 1. Quando alguém invalida sistematicamente aquilo que você viveu. 2. Quando há uma tentativa recorrente de reescrever a sua história. 3. Quando você começa a duvidar, não do outro, mas de si mesmo. E aqui vai uma verdade libertadora. A sua percepção é válida. O que você sentiu é real. O que você viveu, ninguém tem o direito de apagar. Se você identificar essa tática na sua vida, lembre-se, não se trata de um simples mal-entendido. Trata-se de um padrão, de um mecanismo de manipulação que visa controlar a sua mente e as suas emoções. Agora que você já conhece a primeira tática, siga comigo, pois as próximas são ainda mais sutis e perigosas. E entender cada uma delas pode ser o passo decisivo para você se libertar deste ciclo silencioso de manipulação. Tática número 2. Minimização dos seus sentimentos. Agora imagine outra cena. Você se sente profundamente magoado, frustrado ou até mesmo ferido por uma atitude daquela pessoa. Reúne toda a sua coragem, expõe o que está sentindo, esperando ser acolhido, compreendido. Mas ao invés disso, ouve frases como: "Nossa, mas você está fazendo tempestade em copo d'água. Você é muito sensível. Está exagerando. Não foi nada demais." E naquele momento, uma parte de você se encolhe. O que era um sentimento legítimo passa a parecer uma fraqueza, um erro, algo que você deveria esconder. A sua dor é tratada como algo pequeno, irrelevante, até mesmo ridículo. Essa é a segunda tática de gaslighting, a minimização dos seus sentimentos. Uma das formas mais sutis de manipulação emocional, porque não nega os fatos diretamente. Mas, com frases aparentemente inofensivas, faz com que você desacredite da validade da sua própria experiência emocional.
Conheci um homem que sempre que expressava tristeza ou frustração diante das críticas constantes da parceira, ouvia dela: "Ah, você está muito dramático, pare com isso." Com o tempo, ele parou de falar sobre seus sentimentos. Passou a duvidar da própria sensibilidade e, pior, a acreditar que demonstrar emoções era um sinal de fraqueza. E eu te pergunto, quantas vezes você já silenciou uma dor legítima porque alguém fez você acreditar que estava exagerando? Quantas vezes deixou de se posicionar para não ser visto como fraco ou emocional demais? O grande perigo desta tática é que ela mina lentamente a sua capacidade de reconhecer e validar o que sente. E quando você não confia mais nos próprios sentimentos, você fica vulnerável, inseguro, dependente da validação alheia. É um caminho silencioso que leva à perda de identidade e à anulação emocional. Perceba, quando alguém constantemente minimiza a sua dor, não está apenas opinando, está, na verdade, exercendo poder sobre a sua percepção de valor. Está tentando moldar a sua resposta emocional, ensinando de forma perversa que sentir é inadequado, exagerado ou inconveniente. E aqui está um lembrete que nunca deve ser esquecido. Sentir não é fraqueza. Expressar emoções é um ato de coragem e um direito seu. O que você sente importa. O que você vive é legítimo. Quando alguém tentar diminuir a sua dor, lembre-se, a minimização dos sentimentos é uma tentativa sutil de controle emocional, um dos pilares do gaslighting. E, agora que você conhece essa segunda tática, fique atento, pois, muitas vezes, ela vem disfarçada de preocupação, brincadeira ou até mesmo aconselhamento, mas na essência busca o mesmo objetivo: enfraquecer a sua confiança emocional. Tática número 3. Mudança rápida de narrativa. Agora imagine esta situação. Você finalmente conseguiu juntar todos os argumentos, revisou cada palavra mentalmente, se preparou para aquela conversa difícil e então, quando expõe sua visão, acreditando que, enfim, será ouvido, o que acontece? De repente, o foco da conversa muda. O narcisista desvia do assunto com uma habilidade impressionante e rapidamente começa a falar de outra coisa. Às vezes, até inverte a situação, colocando você no papel de culpado. E, quando você se dá conta, já está defendendo ações que nem estavam em questão, justificando sentimentos que sequer estavam sendo debatidos. Essa é a terceira e uma das mais ardilosas táticas de gaslighting: a mudança rápida de narrativa. O narcisista nunca permanece muito tempo numa versão dos fatos. Ele altera as histórias conforme a conveniência, sempre buscando desestabilizar você e manter o controle da situação. O que era uma conversa sobre algo que te feriu, de repente, vira um julgamento sobre como você é difícil, instável ou inadequado. Você entra confiante, querendo ser ouvido, e sai confuso, sem entender exatamente o que acabou de acontecer. Então eu te pergunto, quantas vezes você já se pegou explicando algo que nem foi você quem fez? Quantas vezes saiu de uma discussão com mais dúvidas do que certezas, mesmo tendo plena convicção de que estava com a razão? Quantas vezes sentiu que, por mais que falasse, nunca conseguia ser verdadeiramente compreendido? Essa mudança repentina de narrativa não acontece por acaso. Ela é uma estratégia premeditada, feita para desorientar, para cansar emocionalmente, para fazer com que você perca o fio da própria história e, consequentemente, o controle da sua própria vida. É como tentar se equilibrar num chão que está constantemente se movendo. Cada vez que você tenta se firmar, a narrativa muda de direção e você cai novamente no ciclo da dúvida e da autodefesa. Lembro-me de um relato marcante. Uma mulher, ao questionar o parceiro sobre traições que havia descoberto,
ouviu dele não uma explicação, mas uma série de acusações sobre como ela era invasiva, paranoica e controladora. A discussão, que deveria ser sobre a falta de lealdade, terminou com ela pedindo desculpas por desconfiar dele. E aqui está a essência desta tática. Não se trata de buscar a verdade, mas de escapar dela a qualquer custo. O narcisista precisa constantemente reescrever as versões da realidade para que nunca seja responsabilizado, para que o foco nunca permaneça onde deveria estar. E você, ao ser sugado para dentro dessas mudanças abruptas, perde a referência de qual é, afinal, a história verdadeira. Por isso, preste muita atenção. Quando perceber que a narrativa muda repentinamente, quando o foco da conversa foge do essencial e vira um jogo de acusações, críticas ou distrações, pare, respire e se pergunte: o que eu realmente estava tentando resolver aqui? Por que de repente esta conversa se transformou em algo completamente diferente? Reconhecer essa mudança de narrativa é fundamental para não se perder no labirinto emocional que o gaslighting constrói. E lembre-se, você tem o direito de permanecer na sua verdade, de manter o foco no que realmente importa e de não aceitar que a sua história seja distorcida para atender às necessidades de manipulação de outra pessoa. Tática número 4. Projetar a culpa em você. Agora imagine esta cena. Você percebe que algo está errado, sente que foi injustiçado, traído ou desrespeitado e decide com muito custo confrontar a pessoa que causou essa dor. Mas de repente, aquilo que parecia tão óbvio começa a se transformar diante dos seus olhos. Em vez de reconhecer o erro, essa pessoa responde com firmeza, segurança e indignação. E então você começa a ouvir coisas como: você está sempre desconfiando de mim, nunca me dá paz. Se eu fiz isso, foi porque você me provocou. Olha como você me trata. Não percebe que me força a agir assim? E antes que perceba, está pedindo desculpas por algo que nem sequer fez, por uma dor que na verdade foi você quem sentiu, não quem causou. Essa é a 4ª tática de gaslighting: projetar a culpa em você. O narcisista, habilidosamente, transforma-se de agressor em vítima. Ele não assume a responsabilidade pelos próprios comportamentos. Ao contrário, acusa você de ser o responsável pelo que aconteceu. E eu te pergunto, quantas vezes você já se perguntou se a culpa era mesmo sua, mesmo sabendo no fundo que não era? Quantas vezes se sentiu sufocado pela necessidade de justificar ações ou sentimentos que não deveriam sequer ser questionados? Quantas vezes pediu perdão por algo que não fez, apenas para tentar restaurar a paz e evitar um novo conflito? Essa inversão é uma das formas mais cruéis de manipulação emocional, porque mexe diretamente com a sua autoestima e com a sua percepção de justiça. Faz com que você questione os próprios limites, os próprios valores e, principalmente, a sua capacidade de julgamento. É como estar preso em um espelho distorcido, onde quem deveria ser responsabilizado sai ileso, e quem buscava apenas ser respeitado acaba sobrecarregado de culpa e vergonha. Lembro-me também de um relato impactante de um homem de meia idade. Vítima constante de traições da parceira, ao tentar confrontá-la, ouvia sempre a mesma resposta: você me sufoca tanto com esse ciúme que, sinceramente, nem sei por que ainda estou com você. Ele, que havia sido ferido, terminava cada discussão acreditando que era o grande culpado pela infidelidade que sofria. Esse é o poder da projeção de culpa: desestabilizar, confundir, silenciar. E com o tempo, você começa a internalizar essa culpa que nunca foi sua e passa a se perguntar: será que eu estou sendo mesmo difícil? Será que sou eu quem está estragando tudo? E aqui está o alerta.
Quando alguém constantemente te faz sentir responsável pelos erros dela, quando sempre que você aponta um comportamento abusivo ou desrespeitoso, a resposta é transformar você no culpado, saiba que está diante de um dos mecanismos mais clássicos e perigosos do gaslighting. Porque não se trata apenas de manipular um argumento. Trata-se de manipular a sua identidade, a sua autoimagem, a sua noção de quem você é. E quanto mais você aceita essa culpa que não é sua, mais vulnerável se torna a repetição do abuso. Mais difícil fica reconhecer os limites entre o que é seu e o que é uma distorção criada para te manter submisso. Por isso, quando perceber essa inversão, respire fundo e se pergunte: de quem de fato é essa responsabilidade? Estou assumindo uma culpa que não me pertence? Você tem o direito e o dever de se proteger emocionalmente, de não carregar fardos que não são seus e de não aceitar que a sua dor seja transformada em um erro. Tática número 5. Isolamento emocional. Agora imagine que, aos poucos, quase sem perceber, você começa a se afastar das pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Amigos, familiares, colegas, todos passam a ser vistos com desconfiança, como se ninguém mais fosse confiável, como se ninguém mais te compreendesse. E você se pergunta: por que estou me sentindo tão só, mesmo estando em um relacionamento? Porque eu já não compartilho mais as minhas dores e dúvidas com quem sempre me ouviu. Essa é a quinta tática sutil e extremamente perigosa do gaslighting: o isolamento emocional. O narcisista sabe que enquanto você mantiver vínculos saudáveis, enquanto puder desabafar com pessoas que te amam, será mais difícil te manipular. Por isso, ele age com uma estratégia silenciosa. Ele cria uma narrativa onde todos à sua volta são tóxicos, perigosos ou incapazes de compreender a relação de vocês. Fique muito atento a frases como: sua família só quer te afastar de mim. Seus amigos são todos invejosos, não suportam a nossa felicidade. Só eu te entendo de verdade. Porque quando você percebe, já não compartilha mais os seus medos, nem busca conselhos fora dessa relação sufocante. A sua única referência emocional passa a ser justamente a pessoa que te manipula. E eu te pergunto, você já deixou de contar algo importante para um amigo ou familiar com medo do que o seu parceiro ou parceira poderia pensar? Já se sentiu culpado por querer passar um tempo com as pessoas que sempre fizeram parte da sua vida? Já ouviu alguém te dizer que você está se afastando de todos, mas mesmo assim não conseguiu explicar ou sequer entender o porquê? Esse isolamento não acontece de uma vez. Ele é construído lentamente, até que a sua rede de apoio, aquilo que poderia te dar força para perceber o abuso, seja desmontada. E quando isso acontece, você passa a depender exclusivamente do narcisista para validar o que sente, o que pensa, o que quer. É como se ele construísse ao redor de você um muro invisível, e dentro desse muro só há espaço para ele e para as palavras que ele repete incessantemente, moldando a sua percepção da realidade. Muitas vezes, quem está de fora percebe antes, te dando uns toques como: você sumiu, você mudou, você não é mais a mesma pessoa. E ainda assim, quem está preso nesse ciclo acredita que o isolamento é uma escolha própria, que é um movimento natural, que é amor. Mas não é. É controle, é estratégia, é manipulação. O isolamento emocional é uma das ferramentas mais eficazes para que o gaslighting se torne um ciclo fechado, sem entrada ou saída, sem testemunhas, sem conselhos externos, sem acolhimento. Você se sente cada vez mais vulnerável, mais confuso, mais sozinho. Por isso, é tão importante reconhecer essa tática. Pergunte-se: tenho me afastado das pessoas que me amam? Tenho medo ou vergonha de compartilhar o que estou vivendo? Estou acreditando que só existe uma pessoa no mundo capaz de me compreender?
Se as respostas forem sim, esse é um sinal de alerta. Lembre-se, vínculos saudáveis não isolam, não afastam, não criam muros. Relacionamentos verdadeiros ampliam, conectam, aproximam. Não permita que o medo, a culpa ou a manipulação te silenciem. Você merece e precisa estar cercado de pessoas que te amam, que te ouvem, que te acolhem. E, acima de tudo, precisa se permitir reconhecer quando o isolamento não é um desejo, mas uma prisão. Agora seguimos juntos para a próxima e última tática, talvez a mais ardilosa de todas. Continue comigo, porque entender esses mecanismos é a chave para se libertar dessa teia invisível e retomar o controle da sua própria vida. Tática número 6. Uso de provas falsas. Imagine a cena. Você questiona algo que não parece certo. Sente que há incoerência nas atitudes, que as palavras não combinam com os fatos. Mas, de repente, o outro aparece com uma prova, uma mensagem comprometedora, um print, uma história que confirma exatamente aquilo que você duvidava, mas de um jeito que desmonta a sua desconfiança. E então você pensa, será que eu estou exagerando? Será que eu estou mesmo interpretando tudo errado? Como posso duvidar se há provas tão claras na minha frente? E é nesse momento que você cai, sem perceber, na sexta e talvez mais cruel tática do gaslighting, o uso de provas falsas. O narcisista, quando sente que sua manipulação está sendo ameaçada, recorre a algo que confunde profundamente. Ele cria ou distorce evidências que parecem irrefutáveis, mas que, na verdade, são completamente falsas ou manipuladas. E o impacto disso é devastador. A sua percepção da realidade, já fragilizada pelas outras táticas, é esmagada pela sensação de que não há como argumentar contra fatos. O narcisista sabe que quando apresenta uma prova, mesmo que forjada, cria uma autoridade artificial, cria uma narrativa supostamente incontestável, e você se sente ainda mais vulnerável. Talvez você já tenha vivido algo assim. Ouviu uma gravação cortada, apresentada fora de contexto, leu uma mensagem alterada ou interpretada maliciosamente. Recebeu uma versão de uma história onde todas as peças se encaixavam perfeitamente, mas que, no fundo, você sentia que não era real. E ainda assim, ficou sem saber o que pensar. Como posso provar que isso não aconteceu assim? E se eu estiver mesmo louco? E se tudo for culpa minha? Perceba, esta é a essência do gaslighting, fazer com que você duvide de si, dos seus sentimentos, da sua intuição, das suas lembranças, até das suas evidências. Quando alguém distorce a realidade com provas falsas, cria um campo minado, onde você passa a se culpar por não conseguir ver a verdade, quando, na verdade, o que está sendo apresentado é uma mentira cuidadosamente construída. E então eu te pergunto, você já sentiu que, mesmo diante de uma situação que parecia absurda, não tinha como rebater, porque te apresentaram algo que provava o contrário? Já engoliu o desconforto, sufocou sua intuição, porque acreditou que os fatos estavam contra você? Essa tática é ardilosa, porque faz parecer que o problema está na sua incapacidade de interpretar as situações, quando, na verdade, o problema está na manipulação que você está sofrendo. O narcisista não mede esforços para manter o controle. Ele distorce, manipula, inventa, falsifica, tudo para que você se sinta perdido, pequeno, culpado. E quando você tenta resistir, ele ainda pode dizer, está vendo? Eu tenho provas, você é quem está confuso. Mas você não está confuso, você está sendo manipulado. E essa consciência é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Por isso, sempre que se deparar com uma situação assim, não hesite em perguntar-se, essa prova é realmente legítima? Existe coerência entre os fatos e o que está sendo apresentado? Por que eu estou me sentindo tão desconfortável, mesmo vendo essas provas?
Lembre-se, o desconforto é um sinal, sempre será um sinal. A sua intuição, embora já abalada, está tentando te proteger. O que falta muitas vezes é o apoio e a clareza para compreender que a manipulação não acontece só nas palavras, mas também nas supostas evidências. Por isso, nunca subestime esse recurso tóxico. O uso de provas falsas é uma arma poderosa nas mãos de quem quer te dominar emocionalmente. Mas agora que você conhece essa tática, está mais preparado para não ser enredado por ela. Você merece viver relações onde a verdade é construída com respeito e integridade, não com distorções e mentiras. Agora que percorremos juntos todas as 6 táticas de gaslighting, quero te lembrar: reconhecer é o primeiro passo para se libertar. Você não está sozinho e merece reconstruir sua confiança, sua voz e sua percepção da realidade. Essas táticas são tão sutis, tão cuidadosamente arquitetadas, que muitas vezes passam despercebidas, até que, silenciosamente, você já esteja profundamente afetado. Talvez tenha começado com pequenas dúvidas sobre sua própria percepção. Depois, com o tempo, a sua confiança foi minada e o que antes era certeza virou insegurança. E sem perceber, você passou a duvidar não apenas das intenções do outro, mas da sua própria capacidade de interpretar a realidade. Essas 6 táticas de gaslighting são como fios invisíveis que aos poucos vão tecer uma prisão emocional. Por isso, compreender cada uma delas é mais do que um ato de autodefesa. É um passo essencial para reconquistar sua autonomia, sua liberdade, sua paz interior. E aqui, o estoicismo se torna uma luz no meio dessa confusão emocional. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está na nossa mente, que mesmo diante de manipulações, críticas ou injustiças, podemos cultivar um espaço interno que ninguém pode violar. Um espaço de clareza, de razão, de força. Epicteto nos lembra com sabedoria: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Por isso, eu te convido agora a olhar para essas táticas não mais como armadilhas inevitáveis, mas como sinais, como sintomas de uma dinâmica que você pode perceber e, a partir disso, transformar. Como você reage quando percebe que alguém tenta distorcer a sua visão da realidade? Será que você já aceitou silenciosamente provas falsas, acreditando que estava sendo paranoico? Será que você já minimizou os seus sentimentos, acreditando que não tinha o direito de se sentir ferido? Reflita profundamente. A clareza é o antídoto para a manipulação. A razão é o escudo que protege a sua mente. E a autossuficiência emocional é o solo firme onde você pode pisar, mesmo quando o mundo ao redor parece frágil e instável. Não permita que táticas como essas governem a sua vida, as suas escolhas, a sua liberdade. Lembre-se, quem manipula quer que você reaja impulsivamente, quer que você viva em função da validação alheia. Mas quem cultiva a filosofia estoica aprende a viver em função da sua própria razão, da sua própria virtude, da sua própria verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, porque é assim que a plataforma entende que esse conhecimento é importante para a jornada de muitas pessoas. Se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo semanal que pode fazer diferença na sua vida e te ajudar a construir essa fortaleza interior. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo uma relação onde essas táticas já estejam presentes, mas que por algum motivo ainda não tenha percebido. Você pode ser a mão estendida que oferece lucidez e força. E para que possamos continuar essa reflexão juntos, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: a minha mente é livre. Sim, escreva: a minha mente é livre. Essa frase é mais do que um comentário, ela é uma afirmação,
um compromisso silencioso com você mesmo, com a sua liberdade emocional e com a sua busca por uma vida mais consciente, mais íntegra, mais sua. Obrigado por estar aqui comigo hoje. E lembre-se sempre, mantenha-se firme, mantenha-se racional. E assim, mantenha-se livre. Nos encontramos no próximo vídeo.